Olá, alunos do oitavo ano. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Professor Tarsis aqui com vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. E hoje, nessa aula, pessoal, nós faremos uma revisão, certo? Escrever aí, ó, uma revisão dos nossos principais conteúdos do primeiro bimestre. E nessa revisão eu vou dar foco naquilo que eu vou cobrar de vocês na avaliação, certo? Pessoal, energias, conceitos, tipos e transformações. Lembrando que aqui eu vou dar um foco principalmente na parte que vocês tiveram mais dificuldade, que foi em relação aos cálculos da energia cinética e da energia potencial gravitacional. Bom, para a gente começar, eu tenho que explicar para vocês relembrarem sobre as formas de energia. Lembrem que toda a energia que nós utilizamos ela não foi criada naquele momento da utilização e nem antes. Na verdade, as energias elas são transformadas. Tem uma frase muito famosa de um cara muito intelectual aí, que já morreu faz tempo, né, coitado? Mas ele disse que na natureza nada se cria, tudo se transforma. E essa frase ela é muito verdade quando a gente considera o nosso contexto de energia. Então, quando eu falo de formas de energia, oitavo ano, eu estou falando de energias que possuem diferentes comportamentos no sentido de função, de aplicações e etc. Entretanto, elas não foram criadas, mas elas foram transformadas a partir de outro tipo de energia pré-existente. Exemplo, vamos lembrar aqui do nosso caso da energia elétrica. A energia elétrica que chega às nossas tomadas, que chega às nossas casas e tal, ela foi transformada, convertida, vamos dizer assim, a partir de um outro tipo de energia. Então nós tivemos aí a conversão a partir da energia mecânica, e essa energia mecânica ali do movimento dos dínamos, do movimento das turbinas, ela foi gerada pelo movimento da força da água. Então vocês percebam que é uma energia sendo transformada em outra, ou dando continuidade na mesma, né? Então, nesse caso, a energia elétrica, ela é resultado de uma transformação de energia que ocorreu lá na usina hidrelétrica, no nosso caso aqui de Goiás, né? Pessoal, então nós vimos também que existe energia térmica, que é aquela relacionada à mudança de temperatura. Lembra do exemplo lá do gelo derretendo? Então você tem ali energia térmica envolvida, né? Tá tendo fornecimento de calor do meio para aquele gelo ali, certo? Tá havendo trocas ali de calor, certo? Bom, nós temos energia química, como aquela que está envolvida, por exemplo, na obtenção de energia a partir dos alimentos. Nós temos a energia luminosa, que é aquela envolvida com a emissão de luz. A energia nuclear, como, por exemplo, utilizada nas usinas nucleares. Lembra que a gente falou sobre a usina de Angra dos Reis, que é uma usina nuclear? Lembram disso? Eles obtêm energia a partir de materiais radioativos, como urânio, e a energia elétrica, certo? Que é o tipo que eu já citei para vocês. Bom, na aula de hoje nós vamos focar em questão de cálculo na energia cinética e na energia potencial gravitacional. Então vamos começar pela energia cinética aqui. Lembrem que a energia cinética, ela é toda energia associada ao movimento de um corpo. E a sua unidade de medida é o joules, né? Nós representamos por J. Nessa imagem aqui, por exemplo, da montanha-russa, nós temos uma grande quantidade de energia cinética envolvida, tá? Por causa da alta velocidade e também por causa da massa, né? Bom, para calcular a energia cinética, oitavo ano aqui, ó, nós chamamos de EC, a sigla EC de energia cinética, nós precisamos considerar dois fatores. A massa desse objeto, que nós aprendemos a fornecer essa massa em quilogramas, certo? Por causa do Sistema Internacional de Unidades, nós aprendemos a padronizar isso. Então, se a massa vier em gramas, você tem que transformar para quilograma.
Se ela vier em toneladas, tem que transformar para quilograma. E também essa massa vezes a velocidade ao quadrado. E essa velocidade nós aprendemos a usá-la em metros por segundo. Da mesma forma, se essa velocidade vier em quilômetros por hora, nós transformaremos em metros por segundo, como eu vou mostrar aqui para vocês nessa aula, tá? Lembrando que ao substituir os valores da massa aqui e da velocidade, você resolve primeiro a potência, né, ao quadrado. O resultado disso você multiplica pelo valor da massa e só depois de resolver aqui em cima você divide isso por 2. Ao final aqui você terá o valor da energia cinética. Lembrando que aqui eu tenho sempre que colocar a unidade de medida, nesse caso, joules, certo? Bom, vamos fazer um exercício para vocês ficarem craques nisso daí? Então, imagina a seguinte situação. Calcule a energia cinética envolvida em um carro que está a 108 km por hora e possui massa de 2,3 toneladas. Lembre-se de transformar quilômetro por hora para metros por segundo e toneladas para quilogramas. Então, vamos tirar aqui o primeiro valor. Velocidade é 108 quilômetros por hora, certo? Então, nós sabemos, oitavo ano, que 108 quilômetros é a mesma coisa que 108 mil metros. Por quê? Esse casinho aqui, ele significa 1000. Lembra lá dos 60k seguidores do Instagram? Esse 60k significa 60 mil? Deixa eu apagar esse coisinho aqui que ficou torto, Então, é o mesmo raciocínio aqui, Nós vamos ter 108 mil metros, que é a mesma coisa que 108 quilômetros. Isso dividido por 1 hora. Só que nesse caso, nós temos aqui 1 hora, né? Essa barra aqui significa divisão. Nós temos que transformar essa 1 hora para segundos, não é metros por segundo? Então, eu sei que em 1 hora eu tenho 60 minutos, certo? E em 1 minuto eu tenho 60 segundos. Reparem que para eu chegar de horas em segundos, eu passo pelo 60 duas vezes. Isso de uma forma bem básica para vocês entenderem o raciocínio. Se eu passo 2 vezes pelo 60, então eu vou multiplicar 60 por 60 para achar o valor em segundos. Eu multiplicando 60 por 60, isso vai dar 3.600, certo? Lembra que você tem 1, 2 zeros aqui que estão aqui, 6 vezes 6, 36. Uma forma bem rápida aí de você fazer esse tipo de conta. Bom, se é 3.600 segundos, então eu vou colocar aqui embaixo, 108.000 dividido por 3.600 segundos. Professor, da onde que vem essa divisão? Daqui de cima, gente, É 108 quilômetros barra por hora. Ou seja, é 108 quilômetros a cada 1 hora. Então, eu converti o de cima para metros, que é 108 mil metros, e dividi isso por 1 hora, que em segundos equivale a 3.600 segundos aqui. Fazendo essa divisão, a gente corta aqui, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Sobrou 1.080, certo? Por 36. Vocês fazendo essa conta aí, isso vai dar 30. Nesse caso, 30 é o quê? Metros barra segundos, por segundo. 30 metros por segundo. Pronto, encontramos o valor da velocidade em metros por segundo. O que a gente precisa fazer agora? Vou fazer aqui, deixa eu apagar aqui para não ficar bagunçada a cabeça de vocês. Então, eu vou deixar aqui o valor, vou apagar isso daqui. Vou deixar só o valor aqui em metros por segundo, tá? Depois vocês podem pausar o vídeo e voltar para anotar. Mas eu vou agilizar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Vamos lá, Então, eu sei que o valor da velocidade aqui vai ser 30 metros por segundo. Agora, vamos achar o da massa. A massa, pessoal, é 2,3 toneladas. Não está em quilogramas. Então, aqui 2,3 toneladas, certo? Nesse caso dos 2,3 toneladas, nós sabemos que 1 tonelada tem 1.000 quilogramas. Se 1 tonelada tem 1.000 quilogramas, 2,3 toneladas tem o quê? 2.300 quilogramas,
certo? Então, 2.300 quilogramas é a mesma coisa de 2,3 toneladas. Já temos o valor em metros por segundo, já temos em quilogramas, agora nós vamos jogar na fórmula. Energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, certo? Acompanha essa conta aqui, ó, vou colocar a setinha aqui, continuar com ela aqui. Ó, então nós sabemos que EC de energia cinética é 30 vezes... Quem é a velocidade? Desculpa, gente, errei. Espera aí. Apagar aqui, espera aí. Que acontece, o 30 na verdade é a velocidade, né? Também que eu percebi isso, ó, vamos repetindo. A massa é quem, ó? É 2.300. Então, no lugar do M, você vai colocar 2.300. Então, 2.300 vezes, quem é a velocidade? 30 metros por segundo. Então, fica vezes 30 ao quadrado. Isso dividido por 2. Vamos resolver aqui em cima primeiro. Primeiro eu resolvo a potência, né? Então, vai ficar 2.300. Aqui, vezes 30 vezes 30, que é 30 ao quadrado, vai dar quanto? 900, não é? Então, você tem 30 vezes 30, faz o mesmo esquema que eu fiz com vocês lá do 60 vezes 60. Né? 2 zeros aqui, ó, certo? 3 vezes 3, 9. Então, vezes 900. Isso dividido por 2. Fazendo essa conta aí, oitavo ano, nós teremos o quê? Ó, nós teremos 2.300 primeiro vezes 900. Isso vai dar 2.070.000. Isso dividido por 2, certo? Então, o nosso valor final aí vai ser a divisão desse número enorme por 2. Dividindo isso por 2, nós teremos o quê? 1.035.000, certo? Joules. Se você quiser escrever de uma forma mais curta, lembra que eu tenho aqui, ó, 3 zeros, não é? Esses 3 zeros podem ser substituídos por K. Então, eu posso reescrever isso daqui, ó, 1.035 quilojoules, KJ. É a mesma coisa que escrever desse tamanho, certo? Bom, vamos continuar? Então, a energia potencial gravitacional, lembra que eu mostrei para vocês que a gente calcula usando 3 fatores aí, 3 itens, né? Então, nós temos aí, é uma energia associada à força da gravidade e ela pode ser convertida em outro tipo de energia, como, por exemplo, a cinética, né? À medida que esse objeto vai caindo. Então, a energia potencial gravitacional, ela vai ocorrer, por exemplo, com um objeto que está acima do solo. Então, eu tenho aqui, ó, o solo, que eu acabei de circular em azul, o chão mesmo. E esse objeto aqui, que é esse, por exemplo, esse quadrado, ele está localizado a uma determinada altura desse chão, desse solo. Lembrem que a gravidade aqui, ó, representada por esse G, ela tende a puxar esses objetos para baixo, certo? Então, eu tenho aí uma altura, eu tenho a aceleração da gravidade representada por G, e eu tenho aqui o M, que é a massa desse objeto. E esse P aqui significa a direção, né, dessa força, nesse sentido aqui, que seria o peso da gravidade, certo? A fórmula para calcular a energia potencial gravitacional é P, onde você vai multiplicar massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Vamos fazer um exercício para a gente entender isso melhor? Imagina aqui, ó, calcule a energia potencial gravitacional envolvida em uma manga, né, um fruto, que está a 15 metros do chão e possui 400 gramas de massa. E você vai considerar o G como 10 metros por segundo ao quadrado. Lembrem que esse valor da aceleração da gravidade, ele é dado para vocês no enunciado. Então, vamos lá, ó. EPG, de energia potencial gravitacional, é massa, né? Vezes o G de aceleração da gravidade vezes a altura. Vamos converter esses valores aí, por quê? A altura já está em metros, então não precisa fazer a conversão. Entretanto, aqui eu tenho o valor de massa em gramas. Então, eu quero converter para quilograma. Eu vou pegar 400 aqui, certo? Para converter para quilograma e vou dividir por 1.000.
Então, se você vai converter de grama para quilograma, você divide por 1.000. Corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Ficou 4 por 10, que é 0,4. Então, 400 gramas é 0,4 quilogramas. Então, EPG vai ser 0,4 no lugar da massa, kg de quilogramas, vezes, aqui é só o 10, porque é a aceleração da gravidade. Nós padronizamos esse valor para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, você coloca apenas o 10 aqui. Vezes quem? O valor da altura já está em metros, então já está no padrão do Sistema Internacional de Unidades. Então, você coloca o valor do jeito que ele está no enunciado, 15, certo? Multiplicando esses 3 aí, vocês vão ter 0,4 vezes 10. Então, se está multiplicando o número decimal por 10, você só vai andar uma casa aqui para a direita. Então, fica 4. 4 vezes quem? 15. 4 vezes 15 é quanto, oitavo ano? 60, certo? Então, nesse caso aí, eu vou ter 60. Qual é a unidade de medida? Você não tem aqui quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado vezes metro. Isso aí a gente pode colocar aqui como o quê? Joules, que é a unidade que nós estamos usando de energia. Então, 60 joules. Então, esse foi o valor de energia envolvido aí nessa. Se essa manga cair desse pé, e o valor de energia potencial gravitacional envolvido e que vai ser convertido posteriormente em energia cinética, porque ela vai entrar em movimento, ela não está a uma altura do solo, então ela vai entrar em movimento. Então, nós temos aí uma transformação de energia, tá vendo? Então, isso é 60 joules, certo? Bom, pessoal, lembrem também de revisar a questão das fontes de energia renováveis e não renováveis. Lembra que as renováveis são aquelas que são reabastecidas naturalmente e as não renováveis são aquelas que demoram milhões de anos para se formarem e elas não são reabastecidas naturalmente, porque elas precisam de um longo tempo para se formarem. Então, como renováveis, nós temos aí o exemplo das hidrelétricas, a energia solar, eólica, a geotérmica, que é aquela que eu mostrei para vocês, que é gerada a partir do calor do interior da Terra, estão vendo aí na imagem? Nós temos também a biomassa, que são materiais orgânicos, a energia dos oceanos, do movimento das ondas, aqui do hidrogênio e etc, certo? E as não renováveis são aquelas que elas podem se esgotar com uso excessivo, porque elas demoram milhões de anos para serem formadas, né? Nós temos como exemplo clássico aí quem? Os combustíveis fósseis, né? Entre os principais tipos estão o gás natural, o petróleo e o carvão mineral. Então, a gente tem um exemplo aí de uma refinadora de petróleo, tá? Então, aqui a energia nuclear também ela vai entrar nessa categoria de energia não renovável, certo? Bom, qualquer dúvida, pessoal, vocês coloquem lá no grupo. Obrigado pela atenção de vocês, estudem bastante e vocês não terão dificuldade se vocês tiverem prestado atenção nessa aula e tiverem feito todos os exercícios.